Seria o computador e os dispositivos eletrónicos cumprir a lei e estarem também eles integrados nos sistemas que protegem a informação classificada, não ter ligação à internet, ter dispositivos especiais de proteção, etc. Tanto quanto sabemos, este computador não tinha, tanto quanto sabemos, essas prerrogativas. E por isso temos de compreender bem o que levou à intervenção do Serviço de Informações e à forma como foi recolhido o computador. Sabemos hoje que não houve uma ação em casa do ex-adjunto, uma ação de busca, como seria efetuada, por exemplo, pela Polícia Judiciária ou pela PSP. Houve aparentemente um contacto e a combinação de um ponto de recolha. Esta ação, segundo todos os juristas que ouvimos, é absolutamente ilegal e extravasa as competências do Serviço de Informações. Podemos estar perante várias ilegalidades e vários crimes. Mas é importante perceber como é que o poder político, e em particular a Ministra da Justiça, se deixaram envolver numa situação como esta. Segundo João Galamba, nessa noite, contactou o Primeiro-Ministro, que não lhe atendeu o telefone, o Sr. Secretário de Segurança Interna e a Sra. Ministra da Justiça, dando por isso a entender que foi a Ministra da Justiça quem o aconselhou a falar com os Serviços de Informações. É importante que se perceba quem disse a João Galamba, se é que alguém, que os Serviços de Informações seriam a entidade certa para lidar com um caso como este. Por causa disso, e porque a Comissão de Inquérito já rejeitou ouvir, a título urgente, João Galamba e antecipar essa audição, dados os factos que estamos em análise. O Chega queria deixar aqui também claro que vai usar o seu direito putestativo para chamar, primeiro de urgência, João Galamba e a Ministra da Justiça ao Parlamento para explicarem em que contornos foi chamado o SIS. Caso o Partido Socialista bloqueie esta audição, o Chega fará uso de um direito putestativo de chamar estes dois responsáveis às respectivas comissões, quanto mais não seja para explicarem em que condições e qual a sua participação nesta ordem ou indicação ou sugestão para que o SIS tomasse participação. Tudo isto era evitável se o Partido Socialista aceitasse, como era óbvio num caso destes, ouvir antecipadamente João Galamba na Comissão de Inquérito. Como já deu indicações de que não o fará, não resta aos partidos outra alternativa, senão uma audição putestativa nas comissões destes responsáveis para explicar a situação. Queria também deixar claro o seguinte: esta quarta-feira, os Serviços de Informações estarão em audição no Parlamento, à porta fechada. O motivo dessa audição não tem que ver com este caso, nem com a Comissão de Inquérito à TAP. Mas o Chega não deixará de questionar os responsáveis sobre esta situação, o caso que a envolve e as garantias de segurança que podem dar aos cidadãos sob a atuação dos Serviços de Informações em prol do Governo, sob indicações do Governo e para interesses político-partidários. É importante que tudo isto fique esclarecido o mais rápido possível. E é importantíssimo que o Presidente da República, após a reunião com o Primeiro-Ministro, dê uma palavra de conforto e estabilidade aos cidadãos que neste momento se sentem confusos, desorientados e provavelmente com as suas liberdades ameaçadas. Sabemos que António Costa esteve hoje reunido com o Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Conforme já ficou claro para todos, o Ministro João Galamba não tem nenhumas condições para continuar a ser Ministro da República. Cada hora que João Galamba fica a mais, é mais uma hora de degradação do Governo e do seu prestígio. Sendo verdadeiras as notícias que o davam há pouco como certo, esteve bem o Presidente da República em exigir a demissão de João Galamba. Mas este é apenas um remendo, numa situação em que o Chega, desde há 6 meses atrás, avisa que dificilmente tem remédio. A cada mês sai um novo ministro. A situação política degrada-se à vista de todos e aos olhos de todos. A confiança dos cidadãos no Governo está em mínimos históricos. E a nossa compreensão ao Sr. Presidente da República é total, tal como a manifestámos. O país dispensaria novas eleições. Não há, provavelmente, nenhum agente social, económico, que desejasse novas eleições. Mas o que resolve mudar de ministros semana a semana, ou mês a mês, se o problema é um padrão de atuação e um padrão de comportamento que mina a credibilidade das instituições? Qual a vantagem de estar permanentemente a exigir um novo remendo? Se o Governo é o mesmo, a forma de atuar é a mesma, e neste caso concreto se mostrou que, independentemente dos protagonistas, é um círculo de teia, de tentáculo e de posse dos aparelhos de Estado
que choca a separação de poderes e a virilidade da nossa própria democracia. De que vale fazer remendos pessoais e pontuais se este governo já não tem solução. Na perspectiva do Chega, há duas únicas soluções para isto. Ou uma remodelação total do governo, com uma eventual demissão do Primeiro-Ministro e a constituição de um novo governo, solução que, não sendo a mais adequada ao nosso texto constitucional de hoje e após a revisão de 1982, seria uma solução que ainda assim permitia o tal refrescamento de que falava Carlos César e de que hoje os portugueses exigem. Mas a solução que parece cada vez mais próxima e inevitável, a solução que ninguém gostaria, mas a solução que parece incontornável, é a de dissolução do Parlamento e a de marcação de novas eleições. Voltamos a apelar ao Sr. Presidente da República. Há sempre alternativa. Quando os portugueses votam, há sempre uma alternativa. A ideia de que o medo do resultado eleitoral pode condicionar o Presidente. De que uma recandidatura de António Costa pode condicionar o resultado eleitoral. Ou o medo que a direita não se consiga formar em alternativa não pode servir de justificação a um governo permanentemente degradado, envolto em mentira, em manipulação, em corrupção e em uso indevido do aparelho de Estado. É que Marcelo Rebelo de Sousa pode não querer ser cúmplice do pântano que pode seguir-se a umas eleições, mas está a ser cúmplice de uma situação governativa de degradação que, aos olhos dos portugueses, se torna cada dia mais evidente. E por isso, estas duas soluções são as únicas que neste momento oferecem ao Chega qualquer garantia de que vamos melhorar nos tempos próximos. Ou uma remodelação total do governo. Fica o essencial das declarações e desta reação